A crise demográfica chinesa se agravou em 2023, o que impõe um desafio ainda maior ao Partido Comunista, que vem enfrentando uma série de notícias negativas nas últimas semanas, na economia, nos mercados, na geopolítica e também internamente no alto escalão do seu exército de libertação popular. Então vamos entender o que está acontecendo com a economia chinesa neste momento. Começando pela divulgação do PIB de 2023, que veio levemente acima da meta do partido de 5%, fechando então em 5,2%, mas ainda decepcionante considerando a tendência anterior à pandemia, que era de PIB na casa de 6, 7%, ou até no que foi o início da década retrasada, 10%. Esse nível de pujança de produção da economia chinesa realmente ficou para trás e 2023 é mais uma evidência disso. Mas a notícia que realmente preocupa o Partido Comunista não é tanto a produção da economia, mas sim a taxa de natalidade ou a queda populacional que já ocorreu em 2022, depois que finalmente divulgaram o censo, e agora acelerou em 2023. E quem quiser saber mais sobre esse assunto, eu recomendo um vídeo que eu fiz ainda em 2021, foi abril daquele ano, falando sobre a iminente crise demográfica chinesa, que acabou sendo revelada ao longo daquele ano, e agora temos mais dados para ilustrar esta realidade. Então, o que tivemos em 2023, aqui temos o gráfico importante nessa matéria do Financial Times, mostrando que a população declinou no ritmo mais rápido desde 1961. Aqui temos, então, nível de total de mortes, que foram mais de 10,4 milhões em 2022, e em 2023 subiu para mais de 11,1 milhões. E nascimentos, a China teve apenas 9 milhões no ano passado, que foi uma queda comparada com o ano anterior, que foi de 9,6 milhões de nascimentos. E de fato, esta queda ela vem consistente, a queda de natalidade. Aqui até eu vou mostrar mais um dado em outra matéria do Financial Times, mostrando aqui a taxa de natalidade por 1.000 pessoas, que vem em claro declínio e declinou especialmente ali com o início da política de filho único, já falamos sobre isso em vídeos passados, que foi finalmente abolida em 2015, mas isso foi insuficiente para recuperar a taxa de natalidade, que seguiu caindo e agora então bateu esse 6,4%, que é menor que o 6,77 do ano anterior. E até para comparar com alguns países, assim, a verdade é que os países que enriquecem costumam registrar uma queda de natalidade. Nos países asiáticos, a gente viu isso em Taiwan, então que vem caindo agora 5,96 em 2022. Hong Kong, a mesma foto, 4,4 em 2022. Aqui a China, que acabou de registrar em 2023. Singapura também, 7,9. Então são países que enriqueceram ao longo das últimas décadas, assim como a China também vem enriquecendo, e os casais estão mudando as suas prioridades, ou o fardo financeiro é muito mais pensado agora quantos filhos eles desejam ter. E a China também tem outro agravante, que por conta da política desastrosa de filho único, há muito mais homens que mulheres. Então isso tende a manter em declínio a taxa de natalidade. Só uma curiosidade trágica neste gráfico, que muita gente se pergunta, é o que aconteceu na década de 60? Como houve tantas mortes a ponto da população cair 10% em 60, a mesma coisa aconteceu ali em 61. Isso foi consequência do chamado Grande Salto Adiante, que era uma reforma agrária, uma aceleração do programa de coletivização do campo, de Mao Tse-tung, e que acabou resultando numa grande fome, e as estimativas variam de 20 a 30, até mesmo 40 milhões de mortos. Então foi um momento em que a sociedade chinesa viu não apenas os mortos dispararem no número de óbitos, mas também uma grande queda em número de nascimentos. Mas pois é o comunismo aí para vocês. E por que esse dado é importante para o Partido Comunista e para a economia chinesa? Porque uma queda populacional significa também menor demanda por moradias. Então, crescimento populacional é uma das grandes demandas por novas moradias. E se a população está caindo, é uma pressão
adicional a um setor imobiliário que já vem enfrentando muita dificuldade nos últimos anos. Fizemos inúmeros vídeos aqui no canal sobre o estouro da bolha imobiliária chinesa e que segue se desenrolando. Tivemos notícias também nesta semana, aqui o preço das moradias que continua a sua queda foi a maior queda nos últimos 9 anos, mesmo em meio a algumas medidas do governo para restaurar a confiança e aumentar as vendas. Isso não aconteceu, então segue quedas de preço. Aqui trazer um gráfico numa matéria da Bloomberg, aqui ó, vemos aqui a queda mês contra mês, 0,5% de queda, o preço médio das casas recém-construídas. Em cidades do Tier 1, da faixa 1, então cidades maiores, 0,4 de queda, Tier 2, 0,4, Tier 3, 0,5, e casas de segunda mão, seriam casas já usadas, queda de 0,8% em relação ao mês anterior. Então, ao longo de praticamente todo o ano de 2023, uma queda no setor imobiliário. E isso significa que as grandes construtoras e incorporadoras também seguem com os mesmos problemas de queda de vendas e dificuldades financeiras de rolagem de dívida ou de quitação das suas obrigações. Sim, a sangreira no mercado de ações das grandes construtoras é impressionante. Aqui, mais uma vez, os preços o papel da Country Garden, que é a maior incorporadora, no último ano, 75% de queda. A Evergrande, que foi o grande estopim da crise, caindo também no ano passado mais 96%, apenas no ano passado. Enfim, e é a mesma foto com praticamente todas as construtoras aqui relevantes da China. Então o problema no setor imobiliário ainda não acabou. Como se não bastasse, o mercado de ações também tem trazido preocupações para os estrangeiros e, por consequência, para o próprio partido, por conta de a nova visão, ou a visão do Xi Jinping de mais interferência, de mais dirigismo em alguns setores e que também tem trazido desconfiança e imprevisibilidade, está fazendo muitos investidores tirarem o dinheiro de lá. Então as notícias nessa semana foram assim, impressionantes. Aqui vários fundos passivos que estão tirando e vendendo suas posições da China. Aqui em número de fundos, então quantidade de fundos. Aí temos mais uma notícia que, em meio a essa queda de ações de mercado que não consegue se recuperar, a maior corretora da China está querendo coibir short selling, vender a descoberto, apostar contra as ações depois de mais uma queda no mercado acionário chinês. Então, realmente, o mercado chinês para os investidores nos últimos anos não tem sido um bom local para alocar o capital. E diante desse cenário e da falta de previsibilidade e incerteza, muitos investidores estão repensando. Vale destacar aqui uma entrevista do Jamie Dimon, que é o presidente do JP Morgan, maior banco americano que tem operação na China. Agora em Davos, durante o Fórum Econômico Mundial, ele deu uma entrevista e ele falou que a relação risco-retorno da China mudou bastante. Deixa eu mostrar esta frase dele aqui e aí a gente prossegue. Vamos lá. I mean, the message is that they're open for business now. I think people who have gotten burned in the past may be a little reticent before they're willing to invest more. Então aqui a pergunta da repórter. A mensagem agora tem sido, a mensagem do partido das autoridades, que eles estão abertos para negócios, open for business, mas que investidores que entraram no passado e acabaram se queimando estão receosos de investir novamente na China. Aí vem a resposta do JP Morgan, Jamie. Into it. They have, so take financial services, they've been very consistent in opening up. Took a long time, so we have full license there now, but I think, anyone who's looking at investing there has to be a little worried. So, and the risk reward has changed dramatically. And of course, a company like JP Morgan, I always say when it comes to foreign policy, Blinken decides and the president. I salute, I'm an American patriot, but they want us there. They're not asking American companies to leave, and being a premier bank in China helps us educate the government. It helps us educate the world about China. We bank, I'm going to say, 1,000 multinationals in China. So obviously, got to be very careful. And the laws have changed, and we have to change with the laws, both in China and America. And we're actively doing that. Então veja aí a fala do Jamie Dimon, que ele diz que
O discurso é que eles querem sim que as empresas americanas estejam na China, mas ele falando que a equação risco-retorno mudou dramaticamente é uma evidência de que eles querem que a gente esteja lá, mas na prática as políticas de fato estão repelindo, afugentando o capital estrangeiro. Aquele que pensa em ir nem vai, e aquele que lá está pensando em deixar a China. É o que tem acontecido. E aí no campo da geopolítica, que também é algo que vem prejudicando a economia chinesa, é toda a tensão no Mar Vermelho. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, sobre transporte marítimo, que é uma rota muito importante para a economia chinesa, porque para transportar todas as mercadorias chinesas em direção à Europa, o Mar Vermelho é a principal rota. E isso está trazendo um ônus maior para a China. Novamente tivemos um aumento no preço dos fretes. Este é o dado que eu trouxe no outro vídeo. E aqui tivemos, quando eu fiz o vídeo, o aumento tinha sido para 4.391 e o último dado já passou de 5.500. Este indicador aqui de Ásia em direção à Europa do Norte. Então, o custo do frete aumenta, é ruim para a China, sem dúvida alguma. Além disso, nós tivemos nesta semana que passou a votação em Taiwan e que mais uma vez elegeu o partido governista. Aqui temos a notícia para um termo presidencial, um terceiro mandato, que até é algo inédito na economia de Taiwan. E que para a China é ruim porque é um partido que quer manter sua independência, a política segue inalterada. A China, claro que expressou o seu desejo de reunificar Taiwan, não mudou nada, então essa tensão também se mantém. E aí, por fim, aqui a última notícia importante que eu mencionei, que foi esse escândalo no Exército de Libertação Popular, mais precisamente na Rocket Force, que seria a Força de Foguetes, que é o departamento militar que lida com todos os mísseis nucleares e não nucleares. E a notícia que vazou pela inteligência americana, isso não confirmado, mas são as especulações, é que houve uma descoberta pelo exército chinês de que haviam colocado água em vez de combustível em alguns mísseis. Enfim, a verdade é que tem havido um verdadeiro expurgo de lideranças no alto escalão do Exército Popular da China, o Exército de Libertação Popular. Isso está evidenciando a persistente corrupção ainda agora na parte militar da China e que é mais um desafio para Xi Jinping, especialmente diante desses percalços e dessa tensão no Mar Vermelho e agora a de Taiwan que permanece. A última curiosidade até que eu queria trazer para vocês, que tem a ver com a desglobalização que acelerou com a pandemia e se manteve diante de tudo que a gente vem comentando sobre China e a visão do Partido Comunista, que é a queda nas rotas aéreas entre China e vários países do planeta. E é, assim, é impressionante, essa é uma matéria muito bacana da Bloomberg, eu não vou colocá-la inteira aqui, depois eu coloco o link para quem quiser ler, mas mostra aqui primeiro a grande fonte de exportação para alguns países que recebiam turistas chineses, e a queda foi de praticamente 130 bilhões em relação a 2019. Então, o menor fluxo de turistas chinesas viajando para fora da China está levando a uma queda aproximada de 130 bilhões de dólares de exportação de turismo dos países que recebiam os turistas chineses. Houve queda nos Estados Unidos, houve queda no Reino Unido, houve queda na Alemanha, houve queda aqui na França também, mas em vários países na Ásia. E aqui é algo impressionante. Eu vou mostrar apenas aqui um dado que eu confesso que eu não sabia. Neste momento, não há nenhuma rota aérea entre Índia e China, direta. Não há nenhum voo que sai da Índia e aterrissa diretamente na China e vice-versa. Zero. Já havia poucas rotas antes da pandemia, aqui tem o dado, então, em 2019 tinha 9 rotas, todas foram eliminadas e ainda não voltaram. É impressionante. Os dois países mais populosos, Índia agora primeiro, China segundo, e não há nenhuma conexão aérea direta entre essas duas economias. É também aí mais uma
prova da desglobalização, das tensões geopolíticas, até porque eles têm uma fronteira, China e Índia, que é fonte de constante preocupação por algum confronto. Espero gostar desse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, tornem-se membros também, porque tem muito conteúdo exclusivo que a gente não publica aqui abertamente para todos. E vou colocar os outros 2 vídeos sobre China, crise demográfica, porque vale a pena entender com um pouco mais de profundidade o que está acontecendo. Espero ter gostado e volto no próximo.